Imagine-se caminhando por um jardim exuberante, repleto de flores coloridas e aromas inebriantes. De repente, você se depara com uma planta carnívora escondida entre a folhagem, pronta para sugar a sua energia vital. Assim são as relações humanas, um campo minado de armadilhas emocionais, onde vampiros de energia espreitam nas sombras, prontos para se alimentar da nossa vitalidade. Na meia-idade, quando a nossa energia já não é a mesma da juventude, torna-se crucial identificar esses vampiros e proteger a nossa essência. Como Jung nos alertou, existem pessoas perigosas, não por serem maldosas intencionalmente, mas por estarem em guerra com o próprio inconsciente. Essas pessoas, presas em seus próprios traumas e feridas emocionais, projetam suas sombras sobre os outros, transformando-os em espelhos de seus próprios conflitos internos. O manipulador inconsciente, o narcisista insaciável, a vítima eterna, o controlador obsessivo, todos esses personagens sombrios se alimentam da nossa energia, drenando a nossa vitalidade e nos deixando exaustos e esvaziados. Mas como identificar esses vampiros de energia? Como reconhecer os sinais de que estamos sendo manipulados, explorados ou abusados emocionalmente? A chave reside na autoconsciência, na capacidade de reconhecer as nossas próprias necessidades e limites e de nos protegermos de influências negativas. É preciso estar atento aos sinais sutis, às pequenas manipulações, às chantagens emocionais que minam a nossa autoestima e nos fazem sentir culpados ou responsáveis pelos problemas dos outros. É preciso aprender a dizer não sem culpa, a estabelecer limites claros e a nos afastarmos de pessoas que nos fazem mal. Não somos obrigados a atender às expectativas dos outros, nem a nos sacrificarmos em nome de relacionamentos tóxicos. A nossa saúde mental e emocional deve ser sempre a nossa prioridade. Mas como lidar com os vampiros de energia que fazem parte da nossa família, do nosso círculo de amigos ou do nosso ambiente de trabalho? Como nos protegermos das suas influências negativas sem gerar conflitos ou rupturas? A resposta, como Jung nos ensinou, reside na individuação, no processo de nos tornarmos quem realmente somos. Ao nos reconectarmos com o nosso self autêntico, ao fortalecermos a nossa autoestima e ao aprendermos a nos amarmos incondicionalmente, nos tornamos imunes aos ataques dos vampiros de energia. Deixamos de nos sentir culpados ou responsáveis pelos problemas dos outros e passamos a priorizar o nosso bem-estar e a nossa felicidade. Nos tornamos como um escudo, impenetrável às energias negativas que nos cercam. No próximo segmento, exploraremos as estratégias de autodefesa emocional que nos ajudarão a nos proteger dos vampiros de energia e a cultivarmos relacionamentos saudáveis e significativos. Aprenderemos a estabelecer limites claros, a dizer não sem culpa e a nos afastarmos de pessoas que nos fazem mal. E ao final desta jornada, você estará preparado para navegar com segurança no labirinto das relações humanas, construindo conexões autênticas e duradouras que enriquecerão a sua vida e o ajudarão a florescer em sua plena potencialidade. Imagine-se como um guerreiro ancestral, pronto para defender o seu território sagrado contra invasores implacáveis. O seu território sagrado é a sua alma, a sua essência, o seu self autêntico. Que os invasores são os vampiros de energia, as pessoas tóxicas que tentam minar a sua autoestima, sugar a sua vitalidade e aprisioná-lo em seus próprios conflitos internos. Para proteger o seu território sagrado, você precisa dominar a arte da autodefesa emocional, construindo um escudo impenetrável contra os ataques psíquicos que o cercam. Como Carl Jung nos ensinou, a sombra é a parte de nós que preferimos manter escondida, os aspectos negados da nossa personalidade, os medos, as inseguranças e os traumas que reprimimos no inconsciente. Quando não integramos a nossa sombra, quando negamos a nossa própria escuridão, nos tornamos vulneráveis aos ataques dos vampiros de energia que se aproveitam das nossas fraquezas e inseguranças para nos manipular e controlar. O primeiro passo para a autodefesa emocional, portanto, é a integração da sombra.
É preciso reconhecer e aceitar os nossos próprios defeitos, imperfeições e limitações. É preciso abraçar a nossa totalidade psíquica, integrando tanto a luz quanto a escuridão. Ao nos tornarmos conscientes da nossa própria sombra, deixamos de projetá-la nos outros e nos tornamos imunes às projeções dos vampiros de energia. O segundo passo é o fortalecimento da autoestima. É preciso aprender a nos amarmos incondicionalmente, a nos valorizarmos por quem somos e não pelo que fazemos. É preciso reconhecer as nossas qualidades, talentos e virtudes e nos orgulharmos das nossas conquistas. Ao nos amarmos e nos valorizarmos, nos tornamos como um escudo, impenetrável às críticas, aos julgamentos e às manipulações dos vampiros de energia. O terceiro passo é o estabelecimento de limites claros. É preciso aprender a dizer não sem culpa, a defender os nossos direitos e a nos afastarmos de pessoas que nos fazem mal. Não somos obrigados a atender às expectativas dos outros, nem a nos sacrificarmos em nome de relacionamentos tóxicos. A nossa saúde mental e emocional deve ser sempre a nossa prioridade. O quarto passo é a prática da meditação e do mindfulness. Ao cultivarmos a atenção plena, ao nos conectarmos com o momento presente e ao observarmos os nossos pensamentos e emoções sem julgamento, nos tornamos mais conscientes das nossas próprias reações e mais capazes de nos protegermos de influências negativas. A meditação e o mindfulness nos ajudam a fortalecer a nossa resiliência emocional e a nos mantermos centrados e equilibrados, mesmo em meio ao caos e à turbulência. O quinto passo é a busca por apoio profissional. Um psicólogo ou terapeuta pode nos ajudar a processar traumas, identificar padrões de comportamento disfuncionais e desenvolver estratégias de enfrentamento saudáveis. A terapia é um investimento valioso na nossa saúde mental e emocional, um presente que damos a nós mesmos para nos tornarmos pessoas mais fortes, mais sábias e mais compassivas. No próximo segmento, exploraremos as técnicas de visualização criativa e de programação neurolinguística, PNL, que nos ajudarão a fortalecer o nosso escudo emocional e a nos protegermos dos ataques psíquicos. Aprenderemos a criar imagens mentais poderosas, que nos ajudarão a nos sentirmos mais seguros, confiantes e protegidos. E ao final desta jornada, você estará preparado para enfrentar qualquer desafio que a vida lhe apresentar, com a certeza de que você é um guerreiro da luz, capaz de proteger a sua alma e de florescer em sua plena potencialidade. Imagine-se como um alquimista medieval em busca da pedra filosofal, a substância lendária que transforma metais inferiores em ouro puro. A sua pedra filosofal é a sua alma, a sua essência, o seu self autêntico. E os metais inferiores são os seus medos, as suas inseguranças, os seus traumas e os seus padrões de comportamento disfuncionais. A alquimia da transformação na meia-idade é o processo de transmutar esses metais inferiores em ouro puro, de transformar a dor em sabedoria, o sofrimento em compaixão e a escuridão em luz. Como Carl Jung nos ensinou, a vida é uma jornada de individuação, um processo de integração da nossa totalidade psíquica. E a meia-idade é um momento crucial nesse processo. Um momento de crise, sim, mas também de oportunidade. Uma oportunidade de nos reconectarmos com a nossa essência, de nos libertarmos das expectativas dos outros e de nos tornarmos quem realmente somos. A alquimia da transformação na meia-idade requer coragem, honestidade e a disposição de confrontar as nossas sombras, as partes de nós que preferimos manter escondidas. É preciso reconhecer e aceitar os nossos próprios defeitos, imperfeições e limitações. É preciso abraçar a nossa totalidade psíquica, integrando tanto a luz quanto a escuridão. Jacobo Greenberg Zilberbaum nos mostrou que a realidade não é algo objetivo e imutável, mas sim uma construção da nossa mente. O que percebemos do mundo é apenas uma pequena fração da realidade total, filtrada pelas nossas crenças, expectativas e experiências passadas. A alquimia da transformação na meia-idade é o processo de alterar as nossas crenças limitantes
de expandir a nossa percepção e de criar uma nova realidade, uma realidade mais autêntica, mais significativa e mais alinhada com a nossa verdadeira essência. Para realizar a alquimia da transformação na meia-idade, precisamos dominar as 4 etapas do processo alquímico: a nigredo, a albedo, a citrinitas e a rubedo. A nigredo é a etapa da putrefação, da morte do velho eu, da desconstrução da persona. É o momento de confrontar as nossas sombras, de reconhecer os nossos medos e inseguranças e de nos libertarmos das nossas crenças limitantes. É uma etapa dolorosa, sim, mas necessária para o nosso crescimento e transformação. A albedo é a etapa da purificação, da limpeza da alma, da libertação das emoções tóxicas. É o momento de perdoar a nós mesmos e aos outros, de nos libertarmos do ressentimento, da raiva e da culpa. É uma etapa de cura, de reconciliação e de renovação. A citrinitas é a etapa da iluminação, do despertar da consciência, da descoberta da nossa verdadeira vocação. É o momento de nos reconectarmos com a nossa essência, de reconhecermos os nossos talentos e dons e de nos dedicarmos a um propósito maior na vida. É uma etapa de alegria, de entusiasmo e de inspiração. A rubedo é a etapa da integração, da união do corpo, da mente e do espírito, da manifestação do self autêntico. É o momento de vivermos com paixão, alegria e propósito, de compartilharmos os nossos dons com o mundo e de contribuirmos para um futuro melhor para todos. É uma etapa de plenitude, de gratidão e de amor incondicional. No próximo segmento, exploraremos as ferramentas e as técnicas que nos ajudarão a realizar cada uma dessas etapas, desvendando os segredos da alquimia da transformação na meia-idade e nos tornando mestres da nossa própria alma. Aprenderemos a transformar a dor em sabedoria, o sofrimento em compaixão e a escuridão em luz. E ao final desta jornada, você estará preparado para viver uma vida plena, significativa e alinhada com a sua verdadeira essência. O legado da alma, encontrando seu Ikigai e deixando sua marca no mundo. Imagine-se no leito da morte, olhando para trás e contemplando a sua vida. Que legado você deixará para o mundo? Que marca você imprimirá na história da humanidade? A meia-idade é o momento de respondermos a essas perguntas, de encontrarmos o nosso Ikigai, o nosso propósito de vida e de nos dedicarmos a ele com paixão, alegria e entusiasmo. O Ikigai é um conceito japonês que significa a razão de ser, aquilo que te faz levantar da cama todas as manhãs. É a interseção entre o que você ama fazer, o que você é bom em fazer, o que o mundo precisa e o que você pode ser pago para fazer. Encontrar o seu Ikigai é encontrar a sua verdadeira vocação, a sua missão na vida, o seu chamado para fazer a diferença no mundo. Como Carl Jung nos ensinou, a vida é uma jornada de individuação, um processo de integração da nossa totalidade psíquica. E o Ikigai é a expressão máxima dessa individuação, a manifestação do self autêntico no mundo. Quando vivemos de acordo com o nosso Ikigai, nos sentimos completos, realizados e conectados com algo maior do que nós mesmos. Jacobo Greenberg Zilberbaum nos mostrou que a realidade não é algo objetivo e imutável, mas sim uma construção da nossa mente. O que percebemos do mundo é apenas uma pequena fração da realidade total, filtrada pelas nossas crenças, expectativas e experiências passadas. Encontrar o nosso Ikigai é o processo de alinhar as nossas crenças, expectativas e experiências com a nossa verdadeira essência, de criar uma realidade que reflita os nossos valores, os nossos desejos e os nossos sonhos mais profundos. Para encontrar o seu Ikigai, você precisa responder a 4 perguntas fundamentais. O que você ama fazer? Quais são as atividades que te fazem sentir vivo, energizado e inspirado? Quais são os seus hobbies, paixões e interesses? O que você é bom em fazer? Quais são os seus talentos, habilidades e dons naturais? Quais são as atividades que você realiza com facilidade, prazer e excelência? O que o mundo precisa? Quais são os problemas que te tocam profundamente, as causas que você acredita e os valores que você defende?
Quais são as necessidades da sua comunidade, do seu país e do planeta? O que você pode ser pago para fazer? Quais são as atividades que você pode transformar em um negócio, em uma profissão ou em uma fonte de renda? Quais são as oportunidades de mercado que se alinham com os seus talentos, paixões e valores? Ao responder a essas perguntas, você começará a identificar os pontos de interseção entre os seus talentos, paixões, valores e oportunidades. E ao explorar esses pontos de interseção, você encontrará o seu Ikigai, o seu propósito de vida, a sua razão de ser. No próximo segmento, exploraremos as estratégias de planejamento e de ação que nos ajudarão a transformar o nosso Ikigai em realidade, a criar um plano de vida que nos permita viver com paixão, alegria e propósito, a deixarmos a nossa marca no mundo e a construirmos um legado que inspire as futuras gerações. Aprenderemos a superar os obstáculos, a enfrentar os desafios e a perseverar em nossos objetivos, com a certeza de que estamos vivendo uma vida plena, significativa e alinhada com a nossa verdadeira essência. Um silêncio ensurdecedor ecoa nos corredores da alma. Um segredo sussurrado entre as décadas. Um conhecimento ancestral que poucos ousam decifrar. Existe uma encruzilhada na vida. Um portal dimensional que se abre naquilo que chamamos de meia-idade. Um momento de revelação tão profundo que pode te libertar ou te aprisionar para sempre. Aqueles que desvendam esse segredo, aqueles que se atrevem a mergulhar nas profundezas do inconsciente, descobrem um poder inimaginável, uma capacidade de transformar a dor em sabedoria e de encontrar a verdadeira essência do ser. Mas atenção! Este não é um conto de fadas, nem uma promessa vazia de autoajuda. O caminho que trilharemos juntos é árduo, sombrio e repleto de armadilhas. A jornada da meia-idade é como uma descida ao submundo, um confronto com os demônios interiores que espreitam nas sombras da nossa psique. É um mergulho no labirinto do inconsciente, onde verdades incômodas e memórias reprimidas aguardam para serem confrontadas. Que a recompensa para aqueles que perseveram é a libertação da persona, a descoberta do self autêntico e a conquista de uma vida plena e significativa. Como Carl Jung, o mestre da psicologia analítica, nos ensinou, a vida é uma jornada de individuação, um processo de integração da nossa totalidade psíquica. E a meia-idade, essa fase da vida tão temida e incompreendida, é um momento crucial nesse processo. É quando a máscara que construímos para nos proteger do mundo começa a rachar, quando as ilusões da juventude se desfazem e quando o verdadeiro eu emerge das profundezas do inconsciente. É um momento de crise, sim, mas também de oportunidade. Uma oportunidade de nos reconectarmos com a nossa essência, de nos libertarmos das expectativas dos outros e de nos tornarmos quem realmente somos. Mas por que tão poucos conseguem aproveitar essa oportunidade? Por que tantos se perdem no labirinto da meia-idade, vagando sem rumo, presos em relacionamentos tóxicos, carreiras insatisfatórias e vidas vazias de significado? A resposta reside na nossa ignorância sobre os perigos que espreitam nas sombras da alma. Como Jung alertou, existem pessoas perigosas, não por serem maldosas intencionalmente, mas por estarem em guerra com o próprio inconsciente. Essas pessoas, presas em seus próprios traumas e feridas emocionais, projetam suas sombras sobre os outros, transformando-os em espelhos de seus próprios conflitos internos e, sem o conhecimento adequado, podemos nos tornar vítimas dessas projeções, perdendo a nossa energia, a nossa alegria e a nossa própria sanidade. Prepare-se, pois, para uma jornada de autodescoberta sem precedentes. Juntos, desvendaremos os segredos da meia-idade, exploraremos os perigos ocultos nas relações humanas e aprenderemos a nos proteger das energias tóxicas que nos impedem de alcançar a nossa plena potencialidade. Iremos além da superfície, mergulhando nas profundezas do inconsciente, para desenterrar as verdades que nos libertarão. E ao final desta jornada, você não será mais o mesmo. Você terá se tornado um mestre de sua própria alma, um navegador experiente,
nas águas turbulentas da vida, e um farol de luz para aqueles que ainda se encontram perdidos na escuridão. Imagine-se em um teatro. As luzes se acendem, o pano sobe e você se vê em um palco, interpretando um papel que não é seu. Essa é a vida da maioria das pessoas, uma performance constante em busca de aprovação e aceitação. Essa máscara que usamos para nos apresentar ao mundo, essa persona que moldamos para agradar aos outros, nos aprisiona em uma gaiola dourada, impedindo-nos de expressar a nossa verdadeira essência. Aos 30, 40, 50 anos, a máscara começa a pesar, a sufocar, a impedir a respiração. As rugas que aparecem no rosto são apenas o reflexo das rachaduras que se formam na alma. O vazio interior se torna insuportável. A sensação de estarmos vivendo uma vida que não é nossa se torna opressiva. É nesse momento de crise que a vida nos oferece uma escolha: continuar representando o papel que nos foi imposto ou nos libertarmos da máscara e nos reconectarmos com o nosso self autêntico. Mas como desconstruir essa persona, essa armadura que nos protegeu do mundo por tantos anos? Como abandonar a segurança da gaiola dourada e nos aventurarmos no desconhecido da nossa própria alma? A resposta, como Jung nos ensinou, reside na individuação, no processo de nos tornarmos quem realmente somos. A individuação não é um processo fácil. Requer coragem, honestidade e a disposição de confrontar as nossas sombras, as partes de nós que preferimos manter escondidas. É preciso reconhecer que a persona é apenas uma ferramenta, um instrumento útil para nos adaptarmos ao mundo, mas que não define quem somos. É preciso desidentificar-se da máscara e mergulhar nas profundezas do inconsciente para encontrar o self autêntico, a nossa totalidade psíquica, a essência divina que reside em cada um de nós. Jacobo Greenberg Zilberbaum, o brilhante neurocientista mexicano, nos mostrou que a realidade não é algo objetivo e imutável, mas sim uma construção da nossa mente. O que percebemos do mundo é apenas uma pequena fração da realidade total, filtrada pelas nossas crenças, expectativas e experiências passadas. A persona, portanto, é apenas uma dessas construções, uma ilusão que nos impede de ver a realidade como ela realmente é. Ao desconstruir a persona, ao questionar as nossas crenças limitantes e ao nos libertarmos das expectativas dos outros, abrimos as portas para uma nova realidade, uma realidade mais autêntica, mais significativa e mais alinhada com a nossa verdadeira essência. Deixamos de viver em função do passado e passamos a criar o nosso próprio futuro. Um futuro que reflete os nossos valores, os nossos desejos e os nossos sonhos mais profundos. Mas como dar o primeiro passo nessa jornada de autodescoberta? Como começar a desconstruir a persona e a nos reconectarmos com o nosso self autêntico? No próximo segmento, exploraremos as ferramentas e as técnicas que nos ajudarão a trilhar esse caminho, desvendando os mistérios do inconsciente e transformando a crise da meia-idade em uma oportunidade de renascimento. A meia-idade não é um fim, mas um começo. Não é o crepúsculo da vida, mas o amanhecer de uma nova era. É o momento de nos libertarmos das amarras do passado, de abraçarmos o presente com gratidão e de nos lançarmos em direção a um futuro de infinitas possibilidades. Ao longo desta jornada, desvendamos os segredos da meia-idade, exploramos os perigos ocultos nas relações humanas, aprendemos a nos proteger das energias tóxicas e descobrimos o poder da alquimia da transformação. Encontramos o nosso Ikigai, o nosso propósito de vida, e nos preparamos para deixar a nossa marca no mundo. Mas a jornada não termina aqui. A vida é uma constante evolução, um eterno aprendizado, uma infinita oportunidade de crescimento e transformação. A cada dia, somos desafiados a superar os nossos limites, a expandir a nossa consciência e a nos tornarmos pessoas melhores. A pergunta que permanece é: você está pronto para aceitar o chamado da alma? Você está disposto a trilhar o caminho da transformação, a enfrentar os seus medos, a confrontar as suas sombras e a se tornar quem realmente é?
A resposta está em suas mãos. O poder de transformar a sua vida está dentro de você. Basta dar o primeiro passo, confiar em sua intuição e seguir o seu coração. Lembre-se das palavras de Carl Jung: quem olha para fora sonha, quem olha para dentro desperta. Olhe para dentro de si mesmo, descubra a sua verdadeira essência e liberte o seu potencial ilimitado. Assista ao próximo vídeo e prepare-se para dar um salto quântico em sua jornada de autodescoberta. Desvendaremos os mistérios da mente subconsciente, aprenderemos a reprogramar as nossas crenças limitantes e a manifestar os nossos sonhos mais ousados. Um agradecimento profundo por ter chegado até aqui. Sua jornada é um farol de inspiração. Se este vídeo ressoou com a sua alma e te inspirou a trilhar o caminho da transformação, peço que deixe o seu like como um sinal de compromisso com o seu crescimento pessoal. Inscreva-se no canal para não perder os próximos vídeos e compartilhe este conhecimento com aqueles que você ama, para que juntos possamos construir um mundo mais consciente, compassivo e amoroso. Sua participação é fundamental para que possamos alcançar mais pessoas e disseminar essa mensagem de esperança e transformação.